Olá, Que tal? sou Cecília Eu sou Tony. e hoje vamos falar sobre a imigração na Espanha. Bem-vindos ao canal do Espanha Total. Hoje vamos falar sobre um assunto que preocupa muita gente. Pois é. O processo da imigração na chegada na Espanha é um assunto que gera muitas dúvidas entre nossos leitores e também muitas preocupações. Acreditamos que de forma desnecessária. No vídeo de hoje vamos ver com detalhe o que a Espanha exige do brasileiro que chega aqui para fazer turismo. E também vamos explicar por que você não tem razão nenhuma para se preocupar. E bom, para começar vamos responder uma pergunta muito simples. Brasileiro que visita a Espanha a turismo precisa de visto? A resposta é não. Não é necessário providenciar um visto para visitar a Espanha como turista. Isso você tem que entender que você poderá ficar aqui durante 90 dias corridos e será considerado turista. Então, não é necessário providenciar um visto, mas você vai ter que cumprir 4 exigências das autoridades da Espanha, que são: a primeira, passaporte válido. A segunda, passagem de ida e volta. A terceira, comprovação de meios econômicos. E a quarta, comprovação de hospedagem. Logo mais vamos ver cada uma delas em detalhe. Mas antes, vamos falar sobre um tópico que é bastante importante que você precisa conhecer, que é o tal do Schengen. Então, Schengen é um acordo que foi assinado entre vários países da Europa, no qual se eliminam as fronteiras de imigração entre eles. Isso significa o quê? Se você está viajando entre países que formam parte do acordo Schengen, não haverá o processo de imigração. Por exemplo, se você viajar entre Portugal e a Espanha, não vai ter controle de imigração. Se você viajar entre a França e a Espanha, também não vai ter controle de imigração, porque Portugal, a Espanha e a França formam parte do acordo Schengen. Porém, se você viajar da Espanha para o Reino Unido, que não forma parte do acordo, ali sim vai ter controle de imigração. Agora, a dúvida é quando que eu vou fazer o controle de imigração vindo do Brasil? Bom, a resposta é muito fácil. No primeiro país da União Europeia que você estiver chegando. Então, por exemplo, se seu voo com destino à Espanha faz uma escala em Lisboa ou no Porto, você fará a imigração nessas cidades antes de chegar em Madrid ou Barcelona, por exemplo. Faz a imigração em Portugal e depois continua para a Espanha sem controle de imigração nenhum. Agora, se você voar, por exemplo, do Rio para a Espanha com conexão em Londres, que não é um país que forma parte do acordo Schengen, você vai fazer a imigração em Londres e mais tarde na Espanha. 2 imigrações. 2 processos de imigração. Então, é bem importante entender o que é o acordo Schengen, porque as exigências da imigração dos países que formam parte do acordo não são idênticas. Então, Portugal não pede os mesmos documentos que a Espanha, a França não pede os mesmos documentos que Portugal. É muito importante que você se informe corretamente dos documentos exigidos pelo seu país de destino. No caso é a Espanha, então vamos falar sobre os documentos pedidos pela Espanha, mas saiba que Portugal pode pedir uma série de documentos diferentes, Itália, França. E agora sim, vamos ver com detalhe as 4 exigências da imigração espanhola, começando pela primeira, que é o passaporte válido. Então, os brasileiros que visitam a Espanha precisam apresentar no processo de imigração seu passaporte válido. Tony, o que é o passaporte válido? Bom, o passaporte válido para a imigração espanhola é aquele que tem uma validade de 90 dias a partir da data da sua viagem de volta para o Brasil. O que isto significa?
Se você estiver voltando para o Brasil no 1º de agosto, por exemplo, seu passaporte deverá ser válido como mínimo até o 1º de novembro. Muita atenção, porque já tivemos relatos de eleitores que tiveram problemas porque seu passaporte não era válido por 90 dias e nem conseguiram embarcar no Brasil. A aerolínea recusou o embarque. Então não deixe a renovação do passaporte para o último momento, tá bom? A segunda exigência é apresentar uma passagem de ida e volta. Não é necessário que essa passagem seja do mesmo ponto. Pode ser entrada por Madrid, saída por Roma, saída por Londres, mas precisa ser uma passagem de retorno ao país de origem, ou seja, ao Brasil. E também não importa que o meio de transporte seja diferente. Por exemplo, você pode ter chegado na Europa de barco, de cruzeiro, e voltar para o Brasil de avião. Isso não importa. O importante é que você deve poder apresentar uma passagem de volta para o Brasil dentro do prazo de 90 dias que você pode ficar na Espanha sem visto. Como turista. A terceira exigência está relacionada com meios econômicos. Ou seja, você precisa comprovar que tem recursos para se manter durante a sua estadia na Europa. E como que a imigração espanhola define o que são recursos necessários? Bom, a Espanha estabelece um mínimo de 90 euros por dia. No momento em muito que importante. Gravando na data vídeo. que estamos gravando este vídeo. Cuidado porque o valor muda todo ano, tá? Então são 90 euros por dia com um mínimo de 810 euros. Então, você vai ficar um dia na Espanha, tem que poder justificar 810 euros. Vai ficar 4 dias, precisa justificar 810 euros. E já a partir de 10 dias, você vai multiplicando 10 dias vezes 90 euros. A dúvida, como é feita essa comprovação? É lógico que a imigração não está esperando que você chegue aqui na Espanha com todo esse dinheiro em cima, né? Então você pode trazer parte em dinheiro, independente da moeda, e parte em cartões de crédito ou de débito. No caso do cartão de crédito, você deveria acompanhar o cartão com uma fatura que mostre o limite do seu cartão, para que o agente da imigração consiga estabelecer se realmente você tem acesso ao volume de dinheiro exigido pela imigração. Uma última observação sobre a comprovação de meios econômicos. Mesmo quem vai se hospedar com amigos ou familiares na Espanha precisa comprovar os recursos, tá bom? E passamos já ao último item da lista, que é o comprovante de hospedagem. A imigração espanhola quer que você consiga provar onde que você vai ficar hospedado cada dia da sua estadia na Espanha. O que isso significa? Que você não pode chegar na imigração sem ter as reservas de hotéis, apartamentos, seja lá qual for o meio de hospedagem. E no caso das pessoas que vão ficar com amigos ou com família, é necessário providenciar junto à polícia espanhola uma carta de invitação. Tony, explica melhor a carta de invitação. É um documento que é meio chatinho, porque primeiro você tem que pagar por ele e segundo demora um tempinho para ficar pronto. Então, a pessoa que vai receber você precisa ir até uma delegacia da Polícia Nacional para conseguir essa carta. Com a carta nas mãos, deve encaminhar a carta para você, para que na hora que você chegar no guichê da alfândega possa apresentar o original da carta de invitação, tá bom? Então tem muita gente que pergunta, e pode ser carta manuscrita, e pode ser por e-mail. Não pode, existe um documento oficial para isso. E ainda no quesito do comprovante de hospedagem, uma pergunta que as pessoas fazem bastante para a gente serve comprovante de reserva no Booking?
Serve. Serve comprovante de reserva no Airbnb? Também serve. Então é simplesmente uma cópia impressa da sua reserva de hospedagem. E outra coisa, não é necessário que essa reserva já esteja paga. Então isso também é bom saber. Bom, já vimos as exigências e agora direto da internet temos uma lista de perguntas e respostas dos nossos leitores. Então vamos com elas, relacionadas com o assunto do vídeo. Seguro de saúde, a imigração espanhola exige seguro de saúde? Não, a imigração espanhola não exige seguro de saúde. Porém, recomendamos que você venha para cá com um seguro de saúde, para evitar qualquer dor de cabeça. Olerite, carteira de trabalho, devo levar? São documentos aceitos pela imigração? Não, esses documentos são completamente desnecessários no processo de imigração. Não é necessário que você venha com eles. Outra pergunta, não falo espanhol, que não é meu caso, né? Eu falo espanhol. Não falo espanhol, vou ter problemas na imigração? Não, você não vai ter problema na imigração. A nossa sugestão é que você fale devagar e assim dará a possibilidade do agente de imigração compreender aquilo que você está falando. Mais outra, mulher jovem solteira tem mais chances de ser barrada na imigração espanhola? Nós não sabemos de onde saiu essa história, mas a mulher sozinha, com todos os documentos exigidos pela imigração, não tem por que ser barrada. E uma última pergunta está relacionada com uma história que rolou na imprensa brasileira, nos blogs de viagens, sobre um tópico chamado ETIAS. ETIAS, que é um controle de imigração que supostamente a Espanha ia começar a pedir dos brasileiros, muito parecido com o Oeste americano e o ETA canadense. Bom, o que a gente sabe até a data de hoje é que sim, no futuro você vai ter que preencher e solicitar e pagar uma autorização prévia antes de viajar, mas isso não deve acontecer antes de 2021. Então, por isso, por enquanto, você não se preocupa com isso, e na hora que tivermos novidades sobre o assunto, não se preocupe que vamos fazer um vídeo especial. Então, estamos terminando já o vídeo, mas antes vamos deixar vocês com mais 2 dicas. E a primeira tem a ver com as fontes de consulta sobre o assunto imigração, porque a gente está vendo o que estamos percebendo, Ceci? É que muitas dúvidas que se repetem, a pessoa chega dizendo, o amigo do meu amigo me disse, não sei o quê. Não, você não tem que ficar dando ouvidos para o que as demais pessoas estão falando. Você tem que buscar informações em fontes oficiais, porque na hora H de passar pela imigração, o que vai valer é o que o governo da Espanha diz. Então, na descrição do vídeo, a gente, para facilitar sua vida, colocamos um link para uma página oficial do governo espanhol com todas as exigências da imigração. Consulte essa página, tá certo? E a última coisa assim que nós recomendamos para todos os nossos amigos que vêm para cá, organize uma pasta com toda a sua documentação, com todos os documentos exigidos pela Espanha no processo de imigração. Então você põe tudo dentro de uma pastinha e na hora que você for passar pela imigração, coloque essa pastinha sobre o balcão do agente de imigração. Junto com o passaporte. Claro, porque já demonstra que você está bem organizado e que não existe problema nenhum para que você entre na Espanha. E é isso, assim, você seguindo à risca as exigências da imigração, vai ficar surpreso ao comprovar como é fácil o trâmite da imigração. A gente vai pegar seu passaporte, vai digitar alguma coisa no sistema e vai liberar sua entrada. É isso aí. Mas não brinque, não arrisque, cumpra
todas as exigências. E esse foi o vídeo de hoje, onde tentamos esclarecer a maioria das dúvidas frequentes sobre o processo de imigração na Espanha. Mas como sabemos que é um assunto que gera constantemente novas dúvidas, aproveite os comentários do vídeo para deixar suas perguntas. Tentaremos responder o mais rapidamente possível. Se você gostou do vídeo, deixa um like pra gente, tá bem? E se você quiser acompanhar o trabalho da gente aqui no canal, inscreva-se. Finalmente, se você quiser ser avisado cada vez que subimos um novo vídeo, clique na campainha que aparece na parte inferior, tá certo? Hasta pronto! Hasta la próxima!